na primeira leitura de hoje, um profeta chamado Ananias profetiza na presença de Jeremias que Deus vai quebrar o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No entanto, aquela era uma falsa profecia. Embora o profeta Ananias realize até mesmo um gesto diante de todos, quebrando um jugo de madeira, o que é bastante espetaculoso, e os profetas às vezes faziam essas coisas, mas no final das contas tratava-se apenas de uma encenação, algo para impressionar as pessoas. Mas Deus diz para o profeta Jeremias que Ananias era um falso profeta, que as palavras que ele disse não eram verdadeiras, que Deus nunca mandou Ananias dizer coisa alguma. O profeta Jeremias tinha advertido que nós sabemos que um profeta é verdadeiro se as palavras que ele diz se realizam, se concretizam. Deus então diz que pôs um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que as nações serão de fato submissas a ele. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Então nós temos aí frente a frente duas pessoas que dizem ser enviadas por Deus, Jeremias e Ananias. Aquilo que Jeremias profetizou se concretizou, aconteceu, ainda que fosse algo que ninguém quisesse ouvir, a destruição de Jerusalém. O que Ananias profetizou não se realizou porque a sua palavra não vinha de Deus. Ele dizia que a paz viria para Israel, que tudo ficaria bem. E, no entanto, para mostrar que Ananias não era um verdadeiro profeta, que as suas palavras eram falsas, Deus promete que ele morrerá. Fizeste este povo confiar em mentiras, pregaste a infidelidade contra o Senhor. Essa é a consequência de aquele homem dizer palavras que não eram, na verdade, inspiradas por Deus. Então sempre nós devemos ter essa preocupação de sermos fiéis à palavra de Deus, de não transmitirmos como sendo do Senhor aquilo que na verdade é nosso, aquilo que é nosso desejo, aquilo que é nosso interesse. Assim aconteceu com Ananias. Quis se fazer profeta e, no entanto, acabou atraindo sobre si a ira de Deus. Nós hoje escutamos o relato de São Mateus da multiplicação dos pães. Há 2 domingos nós escutamos o relato de São Marcos. São bastante parecidos, exceto por alguns detalhes, como por exemplo o fato de que Jesus procurou ficar sozinho após a morte de João Batista.
Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, queria ficar um tempo a sós, procurou um lugar deserto e afastado, porque João Batista, que ele amava, seu parente, tinha sido decapitado por Herodes. E como é natural, Jesus sentiu a morte de João Batista, assim como ele vai depois, lá no Evangelho de São João, chorar a morte do seu amigo Lázaro. E Jesus precisava passar pela experiência do luto, como qualquer ser humano passa. Ele quer ficar sozinho, procura um lugar afastado, mas não é possível. As multidões vêm ao seu encontro. E ele então atende às necessidades daquelas pessoas, sente compaixão delas, dá atenção a elas, embora ele mesmo estivesse certamente triste com a morte de João Batista. Mas era necessário continuar a sua missão. Então, aqui, para além do fato da multiplicação dos pães, sobre o qual nós já meditamos nos últimos domingos, nós aprendemos com Jesus que, embora nós também tenhamos nossos problemas, nossas dificuldades, procurarmos ser também consolo de Deus para as outras pessoas. Também nós precisamos de consolação, mas como diz São Paulo, com as consolações que recebemos de Deus, nós consolamos os outros. E assim Jesus, embora quisesse vivenciar o luto, a morte de João Batista, teve compaixão daquelas pessoas e não se negou a ouvi-las, atendê-las, falar com elas, pregar-lhes, curar os enfermos. Também nós peçamos a Jesus que nós possamos, nós que somos consolados por Ele, consolar as pessoas, como se reza na oração de São Francisco: fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que também nós a vemos lá no Evangelho de São Lucas, ela grávida de Jesus, percorrendo longa distância para socorrer a sua prima Santa Isabel. Nós também tenhamos no coração essa caridade para com o próximo e o desejo de em tudo amar e servir. Amém.